Agora eu vou explicar para você o porquê eles se tornaram imbatíveis. Kipchoge, em 2022, correu 42 km e 195 metros em 2 horas e 1 e 9 segundos em Berlim. Ele foi o primeiro homem da história a correr essa distância, uma maratona não oficial, abaixo de 2 horas. A keniana Kosgei correu 10K em 29 minutos e 43 segundos em 2017 em Praga. Mas se você observar, nas principais provas, sempre eles estão em primeiro lugar. E ali, ó, cara, se você olhar o pódio, sempre tem ele, no mínimo, de 5 pessoas ali, 5 são quenianos, tá? Então, assim, eles dominam o cenário mundial da corrida. Aí você vai me perguntar, por que isso, Julião? Aqui no Brasil, a maioria das matérias que envolve o Quênia parte de achismo, porque assim, tipo, as informações que vêm lá do Quênia é muito difícil você extrair de lá, por uma série de questões. Só que no ano de 2023, ou seja, neste ano, eu fiz uma imersão lá no Quênia. Eu treinei com eles, entendi sobre a história, sobre a cultura, sobre a geografia. Eu fiz um intensivão, assisti palestras, fiz treinamentos. Eu suguei o máximo de conhecimento para levar para você, meu querido. Os quenianos, os principais corredores hoje do mundo, são da tribo Kalendis. A tribo dos Kalendis, historicamente, é uma tribo nômade. Então, ou seja, durante anos e anos e anos, eles percorreram longas distâncias, né? Ficavam um pouquinho aqui, tipo, em um lugar do Quênia, percorrer uma outra longa distância, se hospedava ali durante um determinado período, percorreu uma outra longa distância, até eles chegarem em Iten. Iten, hoje, é considerada a casa dos campeões. Os principais corredores do mundo saíram de lá, da cidade de Iten, ou, se não nasceu lá, costuma fazer uma sessão de treino lá, como, por exemplo, o nosso querido Danielzinho. Agora vamos para uma parte geográfica. Lá Iten, ele está a 2.400 metros acima do nível do mar, ou seja, no topo da montanha. Só para nível de curiosidade, a cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, que ele tem 1.628 metros, ou seja, Iten é muito mais alto. Aí você vem falar, Julião, o que tem a ver a altitude com o nível de treinamento dos quenianos? Tem tudo a ver. Como, por exemplo, a seleção brasileira diversas vezes foi treinar em La Paz. Aí o que acontecia em treinar em La Paz? O pessoal passava mal, não conseguia entregar o seu melhor futebol. É a mesma coisa, porque a corrida é um esporte de predominância aeróbia, ou seja, você precisa de oxigênio para manter ali o seu gesto motor durante um longo período. Só que se você está a 2.400 metros acima do nível do mar, a oferta de oxigênio é menor. Então, se você nasce numa condição dessa, ou seja, com uma menor oferta de oxigênio, o seu corpo ele começa a gerar adaptações fisiológicas para se adaptar nessa condição. E quando você vai correr no nível do mar, você voa, porque você tem mais oxigênio, com isso seu corpo ele consegue gerar mais energia. E além dessa questão geográfica, eles estão no topo da montanha, tem uma outra questão também dentro da geografia. Lá tem muitas subidas e muitas descidas. Praticamente não existe plano. O plano deles é uma estrada que passa por Moidém. Ou seja, a estrada ela é assim, ó. É uma reta interminável com várias subidas e descidas. E para eles, isso é plano. Para a gente, é um treino com subida. Lá as estradas, elas são 95% terra. Então, quando eu digo terra, não é terra batida. É tipo terrona mesmo. Com pedregulhos, com terreno totalmente instável. Que dessa forma, quando você acostuma o seu corpo
e principalmente a sua mente a correr nesse tipo de terreno, você pega um asfalto planinho, você consegue voar. Quando eu expliquei para vocês em outros vídeos, quando você vai correr na terra, o seu gasto calórico ele é maior. Porque quando você pisa, você tem uma maior área de contato, a terra em comparação ao asfalto. Com isso você precisa fazer mais força para se deslocar. Além de fazer mais força para se deslocar, conforme é um terreno de baixa aderência, isso dá pequenas deslizadas. Com isso você gasta mais energia para fazer uma simples corrida. E além disso, da questão da falta de aderência, você tem que ter uma adaptação oculomotora, ou seja, você está correndo, você tem que ficar muito esperto e esperta com pedras, com galhos, que lá também eles costumam correr na floresta. A grande maioria dos treinos que eles fazem são na floresta de Camarini e na floresta de Signori. Então tem que ter uma coordenação oculomotora ali, ó, perfeita. E com isso também aumenta o seu gasto calórico. O terceiro fator que explica o fato de eles serem os seres mais rápidos do universo é a questão socioeconômica / cultural. Por que a questão socioeconômica? Só para vocês terem uma ideia. Lá, a corrida é muito parecido com o futebol na década de 90 aqui no Brasil. O futebol na década de 90, ele era um esporte de ascensão social. Então existiam muitas pessoas praticando com o sonho de virar um jogador de futebol profissional. Lá é a mesma coisa. Então, sim, você tá andando na rua, passam pelotões de 50, 100 e até 200 corredores por você. Então, existem mais corredores nas ruas e nas estradas do que carros. Então, conversando ali com os pacers, conversando com os corredores mais jovens, todos sem exceção, estou treinando com 2 objetivos. Ou conseguir virar uma campeã ou um campeão de corrida nas distâncias 5, 10, 21 ou 42. Caso eu não consiga, eu vou conseguir uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Então a corrida ela é uma ferramenta de ascensão social lá no Quênia. E quando eu falei essa questão cultural também, passa a ser uma cultura do queniano eles correrem. Porque assim, lá no Quênia não tem transporte público. Lá não tem transporte público. Então assim, o que tem são os mototáxis, só que o mototáxi é um pouquinho caro para eles. Então eles costumam fazer ali todos os trajetos de a pé, especialmente o escolar. Essas crianças, durante o percurso delas, elas veem os pelotões passando. Aí começa o quê? Virar uma brincadeira, então vou correr junto com esses pelotões. E de fato, elas conseguem acompanhar os pelotões durante alguns metros ali. Então, desde pequenas, elas estão acostumadas a correr. Então, além disso, da cultura da corrida, tem a questão da mentalidade. A mentalidade dos quenianos é algo que é extremamente forte e potente. Se você vê, por exemplo, a entrevista, vamos trazer o corredor mais famoso do mundo, que é um queniano, o Kipchoge. Olha só o que ele fala. Only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. There is a sign. The best time to plant a tree was 25 years ago. But the second and the best time to plant a tree of self-discipline is today. E aquilo que eu vivenciei no Quênia, nas escolas, nas palestras, nas residências das atletas, dos atletas, todo mundo falava sobre mentalidade.